Nos últimos dias, nós temos aprendido sobre alguns temas que têm muito nos chamado a atenção. Tudo começou num dia quando eu estava na Via Dutra dirigindo e alguém me convidou assim, um intervalo de poucas horas para me ir até o local que ela estava para ministrar. E eu entrei no carro e pensei, o que é que eu vou ministrar lá? E o Espírito Santo me fez uma pergunta. Pergunta para eles o que Deus espera de cada um deles. O que Deus espera de mim? O que Deus espera de você? O que Deus espera de nós? E o mais interessante, sabe aquela angústia que você vai dirigindo mais 100 e poucos quilômetros e Deus só faz a pergunta e não te dá a resposta? E aí você fica, e agora? Eu vou perguntar e daí? E daquilo o Senhor me deu uma palavra, ministrei lá, essa palavra aumentou o propósito em nossos corações. Eu trouxe aqui à igreja, 2 domingos atrás, quando nós aprendemos que o que é que Deus espera de nós? Espera que nós possamos cumprir o seu primeiro mandamento. E alguém pode dizer, o primeiro mandamento é amarás a Deus sobre todas as coisas. Não, esse é o maior. É o maior, pode ler o texto. Senhor, qual o maior dos mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Mas qual é o primeiro mandamento? Que o Senhor deu para Israel e até hoje serve para nós. Ouve, ó Israel, o Senhor é o teu único Deus. O primeiro mandamento de Deus é nós aprendemos a ouvir. Porque se nós não ouvirmos a palavra de Deus, para que vai servir Ele falar? Qual a utilidade que terá Deus falar se nós não ouvirmos? Nenhuma. Mas não apenas ouvir, esse é o primeiro grande mandamento. O segundo que o Senhor traz na sequência é obedecer. Porque também não adianta Deus falar e não ter alguém para obedecer. Precisa ouvir e precisamos também obedecer. Aprendemos já alguns dias atrás, se você tiver interesse de ouvir essas mensagens, que os 2 últimos domingos, está na nossa página no YouTube. A primeira é o que Deus espera de nós, e a segunda, o que eu ouço. Eu sou o que eu ouço. Eu sou o que eu ouço. Porque justamente, querido, aquilo que nós ouvimos vai determinar quais serão as nossas crenças, o nível da nossa fé, a quem nós pertencemos e o que nós nos tornamos. Foi o que nós vimos dentro do contexto da palavra de Deus. Então a primeira grande batalha é ouvir. Ouvir a voz de Deus, ouvir as suas instruções, ouvir o que Ele tem para nós. E a pergunta é, como é que eu ouço a voz de Deus? Primeiro pela palavra. Lendo a palavra eu já consigo saber o que Deus ministra na minha vida. Já consigo ouvir a voz do Senhor que Ele falou e alguém escreveu. Então, em primeiro lugar, eu preciso ouvir pela palavra. Segundo, eu posso melhorar a intimidade com Deus, com um devocional, comunhão, todo dia buscando o Senhor. Naquele momento que o Senhor diz que a gente se reserva, fecha a porta do quarto, fala só com Ele, Ele responde. É a segunda forma de nós ouvirmos a Deus. E a terceira, que é a menos usual, que Deus gostaria de usar, é através dos seus servos, os profetas. Mas tem gente que atropela, faz tudo ao contrário, coloca os profetas em primeiro e deixa Deus para falar por último. Não, primeiro a palavra, depois você e o Senhor, e por último, quando Ele quer, Ele levanta os seus profetas. Vimos também que a segunda grande batalha é obedecer. Primeiro temos que aprender a ouvir a Deus e o segundo, obedecer. Então a pergunta que não quer calar é, se ouvimos a voz de Deus quase que diariamente, e eu espero que você ouça diariamente, não fique ouvindo apenas semanalmente, uma vez na semana na igreja, mas que você ouça a voz do Senhor diariamente. Por que a gente ouve a voz de Deus diariamente e não obedece? Essa é a grande pergunta. Por que a gente ouve tanto e obedece pouco da palavra de Deus? Tá? Porque, querido, a gente precisa, só para nós raciocinarmos um pouquinho, quem na Bíblia se dispôs a obedecer a Deus, Deus falou, mesmo que não entendesse, mesmo que não concordasse, obedecesse e se deu mal? Ninguém. Todo mundo que obedeceu, mesmo sem entender, a contragosto, mas no final o resultado é positivo. Agora vamos inverter a pergunta, quem na Bíblia não resolveu ouvir a voz de Deus e se deu bem? Ninguém. Então a gente tem que entender uma coisa, ouvir a voz de Deus é vida. Ouvir a voz de Deus traz êxito para as nossas vidas. Obedecer, então, estabelece aquilo que Deus planejou para as nossas vidas. Mas eu volto à pergunta,
por que é que nós ouvimos tanto a voz de Deus e temos dificuldade em obedecer? Porque entre esses dois grandes mandamentos do Senhor, entre ouvir e obedecer, existe uma fortaleza. Existe o quê? Uma fortaleza no meio, que muitas pessoas ouvem a voz de Deus, se refugiam nela para não obedecer, achando ilusoriamente que estão protegidos, mas na verdade se tornaram prisioneiros. E hoje eu quero convidar você para se despedir dessa fortaleza, que até hoje limitou a sua vida. É para ela que nós vamos dar bye-bye, vamos sair e vamos dar a volta do ouvir e obedecer o que Deus tem para nós. Você está disposto a essa caminhada? Para começar, deixa eu contar para você como é que funcionava a grande cidade da Babilônia. A Babilônia, ela começa lá atrás, Gênesis capítulo 11, com Nimrod, terra de Sinear, faz uma grande torre, e ali mostra um projeto que começou da terra para o céu. Projeto que começa da terra para o céu, a tendência natural é que dê fracasso no final, dê problema, confusão no final. Projetos de vida, eles começam do céu para a terra. Só que Nimrod começou, e Nimrod era um líder carismático, trouxe as pessoas em torno dele, e disse assim: olha, nós vamos construir uma grande cidade e uma grande torre, primeiro para fazer o nosso nome conhecido. Esse é o grande problema do ser humano, querer fama, querer ser reconhecido, querer ter reconhecimento. E isso é tão terrível que até os dias de hoje, esses dias atrás eu estava ministrando num curso teológico da nossa igreja, e eu gravei uma aula lá que agora eu fiquei conhecido por causa da expressão que eu usei na aula. Eu disse assim: querido, se você procura uma igreja que para ser reconhecido, porque tem gente que diz assim: eu vou sair dessa igreja porque ninguém me reconheceu. Ninguém me reconheceu, então eu vou procurar outra. Eu digo: eu tenho um endereço, o nome de uma igreja para você ir, que lá você vai ser reconhecido. Chama-se IML Church. Todo mundo que entra lá só sai se for reconhecido. Ninguém sai sem reconhecimento. IML, para quem não sabe, é o Instituto Médico Legal. Entra lá, você tem que ser conhecido, senão não sai. No reino de Deus, quem tem que conhecer é o Senhor, que fala em secreto com você e você com Ele. Só. Mas porque o projeto de ser reconhecido na terra entre os homens partiu de Nimrod, que era um líder carismático, que conseguiu agregar pessoas em torno dele contra a ordem de Deus. A ordem de Deus é: espalhe pela terra. Ele disse: não, gente, vamos agregar aqui. Vamos construir uma cidade e uma torre. Primeiro, para fazer o nosso nome conhecido. Segundo, para nós nos prevenirmos contra Deus. Porque se Ele mandar um outro dilúvio, nós vamos ter onde nos proteger. Nós vamos subir na torre e as águas não vão nos alcançar. Por que Ele fez isso? Porque Ele não ouviu a voz de Deus, que quando terminou o dilúvio, Deus fez uma promessa, que nunca mais terminaria a humanidade com água. Então não era necessário ter essa preocupação. E o terceiro, para que essa torre chegasse até o céu, para espionar o céu. Lindo o projeto, né? Só que as pessoas olharam e disseram: uau, que maravilha, nós vamos estar protegidos. Só que aquela cidade se tornou, depois a Babilônia, uma grande prisão, onde eles estavam no meio do deserto, uma grande fortaleza com as suas portas, e quando os mercadores vinham, eles diziam: não, pode entrar, e depois que entravam, eles fechavam a porta e escravizavam todo mundo lá dentro. Porque projetos que começam da terra para o céu, além de dar confusão, termina em escravidão. Hoje em dia, querido, não é muito diferente. Muita gente está caindo nessa armadilha desta fortaleza, pensando que estarão seguros, mas estarão aprisionados. E que fortaleza é essa, pastor? Entre o ouvir e o obedecer. Que fortaleza as pessoas se escondem achando que estão seguras, mas mal percebem que estão aprisionadas. Essa fortaleza se chama desculpas. Como se chama? Aproveite e já pergunta para alguém do seu lado: qual é a sua desculpa? Qual a sua desculpa? Porque quando nós usamos a palavra desculpa, para nós entendermos a palavra desculpa, nós temos que saber qual é o verbo que vem antes. Dar desculpas ou pedir desculpas? Pedir desculpas, está certo.
É a parte boa, vamos dizer, da desculpa. Você pedir desculpa. Porque o que é pedir desculpa? É reconhecer um erro e pedir perdão. Pedir, de alguma forma, clemência. Pedir que a pessoa haja com misericórdia com você. Isso é pedir desculpa. Agora, do outro lado, dar desculpa, o dicionário, entre muitos significados, eu achei um bem interessante num dicionário que diz assim: dar desculpas é uma argumentação falaciosa para tentar justificar uma desobediência ou a falha de não ter praticado um ato necessário. Então, normalmente, quando as pessoas dão desculpa é porque elas ouviram uma instrução, não quiseram obedecer e no meio do caminho ela arranja uma desculpa. E você sabia que nós gastamos mais tempo para arranjar uma desculpa na nossa mente do que se nós obedecêssemos direto? Se eu chegasse com você e dissesse assim: por favor, pega este suporte e leva para cá, você fazia isso em questão de segundos. Agora, para arranjar uma desculpa, você ia pensar: qual é a desculpa que eu vou dar? Pô, se eu disser que eu não dou conta, fica feio, né? Porque é leve. Eu sei. Já sei. Pastor, primeiro eu vou orar para saber se é a vontade de Deus. É uma desculpa. E nessa desculpa se gasta mais tempo raciocinando uma desculpa de que se automaticamente obedecêssemos. Então, a grande questão hoje é desculpa ou obediência? Qual o caminho que nós vamos escolher? Para isso, querido, eu quero trazer para você a história de 2 homens que foram curados por Jesus em Jerusalém. Veja bem, Jesus, dos muitos milagres que fez dentro da cidade de Jerusalém, Jesus só realizou 2 tipos de milagre. Ele só curou cegos e paralíticos. Só cegos e paralíticos dentro de Jerusalém. Os outros milagres, ressurreição, tudo Jesus fez nas outras cidades, mas dentro de Jerusalém, só esses 2. Por quê? Para quebrar uma maldição. Porque tempos atrás, quando Davi foi entrar na fortaleza dos jebuseus e dominar Jerusalém, o que foi que os jebuseus disseram? Que eles eram tão fortificados, eles estavam tão bem protegidos, que eles colocariam os cegos e os aleijados na muralha para lutar por eles. Por isso aquela cidade se tornou um lugar conhecido pelos seus cegos e aleijados. E Jesus, quando entra em Jerusalém, ele só cura cego e aleijado para quebrar esta palavra e dar liberdade ao que estavam lá, viviam naquele lugar. E eu quero falar sobre um cego e um aleijado. Primeiro vamos começar com o paralítico do tanque de Betesda. Eu preciso ler o texto, é um pouco extenso, são 17 versículos, mas eu conto com a sua compreensão. Diz assim: ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse as águas, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que estava no tanque, uma vez agitadas as águas, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo que havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: e queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Então Jesus lhe interrompeu e disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado, por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o teu leito. Ao que respondeu o homem: o mesmo que me curou disse: toma o teu leito e anda. Perguntou-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era. Eu vou continuar o texto, mas preste atenção. O cara foi curado por Jesus e não sabia quem era Jesus. Porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha que estás curado.
não peques mais, para que te não suceda coisa pior. O homem retirou-se e contou aos judeus que fora Jesus que havia curado, e os judeus perseguiram Jesus, porquanto fazia essas coisas no dia de sábado. Vamos analisar o texto. Esse homem está enfermo há 38 anos junto ao tanque de Betesda. E quando ele está ali, Jesus passa, vai na direção dele. Veja bem, ele nem foi procurar Jesus. Ele nem foi atrás de Jesus. Jesus é que foi atrás dele. Igualzinho conosco, querido. Nós estávamos perdidos no mundo, nós estamos achando que nós achamos Jesus. Não, foi ele que nos achou, por muita misericórdia. Ele foi e acha o homem lá, e ele começa a ministrar na vida daquele homem. Aquele homem estava no tanque de Betesda. A palavra Betesda significa casa de misericórdia. Aquele homem estava lá clamando que alguém tivesse misericórdia dele. E por que ele estava tanto tempo numa casa de misericórdia e não era curado? Por um princípio muito simples, querido. Quem vive de princípio não precisa de misericórdia. Repita comigo: quem vive de princípios não precisa de misericórdia. A palavra misericórdia vem do latim e significa colocar o coração sob a miséria de alguém. Quando você segue princípios da palavra de Deus, Deus tem responsabilidade. Tem o quê? Em cumprir as promessas que vêm depois do princípio. Todo o princípio de Deus vem carregado como uma promessa. Quando você cumpre o princípio, você está vamos dizendo, preparado. Você está se habilitando para receber a promessa que vem depois do princípio. Misericórdia depende de alguém querer te ajudar. Depende de alguém olhar e ter compaixão e fazer alguma coisa por você. E esse é um grande erro, que a gente fica pedindo misericórdia de Deus. Não, querido, misericórdia é exceção. A regra é seguir princípios da palavra de Deus, porque quando você segue princípios, você não precisa de misericórdia. Misericórdia é para quem não vive de princípio. E aquele homem, por não viver princípios, e eu vou mostrar para você que ele não vivia princípios, ele estava ali há 38 anos clamando por misericórdia. Jesus, por ser misericordioso também, vai até o homem, encontra ele no dia que era proibido curar, no Shabat, no sábado. E Jesus quebra a regra da lei e dos homens por misericórdia para curar aquele rapaz. E quando Jesus se aproxima dele, Jesus faz uma pergunta prática: queres ser curado? Se eu e você estivéssemos doentes e Jesus perguntasse: queres ser curado? O que é que nós responderíamos? Bastava uma palavra de 3 letras: sim. Se você não souber dizer sim, diga yes. Como você é um poliglota, diga yes, está resolvido. E se não quiser, só faz assim, ó, e resolve também. Bastava isso. Mas aquele homem, querido, preste bem atenção, Jesus faz a pergunta direta. Ele ouviu: queres ser curado? Ele só tinha que saltar lá para o outro lado e dizer sim. Mas ele entrou nessa fortaleza no meio do caminho e foi arranjar uma desculpa. Sabe o que é, Jesus? Eu não sou curado porque ninguém me ajuda. Ninguém estende a mão para mim. Ninguém faz nada por mim. Ele começa a arranjar uma desculpa, ele começa a arranjar uma justificativa. E ele começa nessa justificativa dizendo assim: porque eu estou aqui e ninguém me ajuda. Ele queria desabafar a alma dele. Ele queria mostrar a dor da alma dele. Ele queria constranger Jesus com a sua dor. A minha pergunta é: o que é que ele disse? Eu estou aqui porque ninguém me ajuda a descer na hora que as águas são movimentadas. Se ele era paralítico, como é que ele chegou naquele lugar? Alguém levou ele, não levou? Concorda comigo? Naquele tempo não tinha cadeira de roda. Então alguém levou ele e colocou ele naquele lugar. Então alguém já ajudou ele. Mas ele dizia o quê? Ninguém me ajuda. Porque quando a gente arranja desculpa, você já viu que toda desculpa é exagerada? Ela foge da realidade. As desculpas sempre são assim. Ela coloca um obstáculo maior do que existe. Ela coloca uma dificuldade maior.
ela coloca uma mentira maior. Por quê? Porque a desculpa sempre vem com exagero. Ele diz assim, ninguém me ajuda, mas alguém já tinha ajudado ele a chegar naquele lugar. E aí Jesus foi preciso interromper ele bruscamente. Tem uma versão da Bíblia hebraica que diz, interrompendo Jesus bruscamente, disse, levanta, toma o teu leito e anda. Não deixou nem ele terminar a reclamação dele. Não terminou nem o desabafo dele, a desculpa dele. O Senhor já deu uma palavra. Tem horas, querido, que Deus tem que intervir nas nossas vidas, dando um tranco, para poder nós sairmos da desculpa, para poder nós ouvirmos o que Ele tem para falar para nós. Mas não é preciso, querido. Será que a gente vai ficar a vida toda sendo carro velho, pegando só no tranco? Não precisa. Se ouvir a voz do Senhor, você já está preparado para funcionar. Não precisa dar tranco no meio do caminho. Mas aquele homem teve que ser dado um tranco, teve que parar ele. Veja bem, querido, mesmo aquele homem não sendo cego, ele era paralítico, ele era o quê? Ele viu Jesus? Sim, porque se ele dialogou com Jesus, agora ele é curado. Ele pega o leito dele e sai andando. Os religiosos vieram ao contrário e pararam e disseram, ei rapaz, você não pode carregar o leito, hoje é sábado, você não pode trabalhar e não pode nem caminhar a distância que você está caminhando. Ele disse assim, mas o homem que me curou mandou eu caminhar. Eu disse, como assim? Curou no sábado? Mais um erro, você não podia ser curado hoje. E quem foi o homem que te curou? Qual foi a resposta dele? Não sei. Jesus falou cara a cara com ele e ele não sabia que era Jesus. Jesus era uma pessoa estranha naquele tempo? A Bíblia diz que ele fazia milagre e mandava o pessoal ficar em silêncio, mas a fama dele já percorria todos os lugares. Então a fama dele já tinha passado por aquele lugar. Não só a fama, ele fala com Jesus, recebe um milagre, mas ele não sabia quem era Jesus. Por quê? Porque esse homem vivia dentro de uma fortaleza de desculpas. Não vivia em princípio de ouvir e obedecer. Quem vive com desculpas, querido, nunca conhecerá realmente quem é Jesus. Porque como é que você vai conhecer quem é Jesus? Obedecendo. Se você não obedecer o que Jesus manda, você nunca vai conhecer. Tem gente que diz assim, não, porque eu estou precisando de um milagre. Aí o Senhor te dá uma instrução para você receber o milagre. Aí você entra no meio e diz assim, mas eu não tenho condição de fazer isso. Ninguém me ajuda. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho conhecimento, eu não tenho recurso. Porque lá na minha casa o problema é assim. Porque lá onde eu moro é assim. Em vez de obedecer o que o Senhor Jesus mandou, não, fica arranjando uma desculpa. Dizendo que não tem capacidade, que não dá para fazer, que as circunstâncias estão ao contrário. Aquele homem é curado, viu Jesus face a face e não sabia quem era Jesus. Tempos depois, Jesus ainda dá uma nova chance para esse camarada, encontra ele no templo e diz assim, uau, que legal, você está curado, rapaz. Mas eu vou lhe dar um conselho, mais uma ordem, ouve. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Esse homem, como vivia dentro da fortaleza da desculpa, em vez dele obedecer Jesus, sabe o que ele fez? Ele foi procurar os judeus que perseguiam Jesus e delatou Jesus. Entregou Jesus. Ah, você sabe, aquele dia que eu fui curado, foi o tal de Jesus da Galileia, foi ele que curou. Foi dar toda a ficha de X9 para os perseguidores de Jesus. Mesmo depois de ter ouvido Jesus. A história desse homem termina aqui. A Bíblia não diz se ele se tornou um discípulo de Jesus, com certeza não se tornou. Não diz que ele se tornou um adorador. Não diz que ele se tornou um cristão, não diz mais nada. Ele simplesmente desaparece, depois de receber um benefício do Senhor. Eu acredito que ele voltou para a fortaleza das desculpas. Dali para frente, ele continuou dando desculpas, e acabou a história dele. Porque, querida, deixa eu dizer uma coisa com muito amor para você. Milagres que o Senhor faz nas nossas vidas não é fim de jornada, é começo.
todo milagre que Deus faz em nossas vidas não é resultado final. Todo milagre que Deus faz em nossas vidas não é resultado final, é começo de uma nova etapa. Todo. Mas tem pessoas que clamam por um milagre como fosse o resultado final. No dia que eu receber vai estar tudo bem, eu vou ser feliz, vou ser alegre. Não, querido. Todo milagre que o Senhor dá, Ele dá um desafio para uma nova jornada, para alcançar algo novo. Então acaba a história desse homem. E termina muito ruim. Declarando que não conhecia Jesus, e depois que conheceu, foi entregar ele para os seus perseguidores. Se saltarmos um pouquinho mais em João capítulo 9, vamos ter a segunda história de alguém que foi curado por Jesus em Jerusalém. O cego que foi se lavar no tanque de Siloé. João capítulo 9, eu vou ler os primeiros versículos, porque isso eu teria que ler todo o capítulo, e depois eu vou explicando as outras partes. João capítulo 1, versículo de 1 a 12, diz assim: caminhava Jesus e viu um homem cego de nascença. Guarde esse detalhe. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras, daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou nos olhos do cego e disse: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes conheciam de vista o mendigo perguntaram: não é este aquele que ficava sentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele. Outros: não, é alguém parecido com ele. Mas ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como foram que os teus olhos foram abertos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Responderam: onde está ele? Aí eu já não sei. O cara lá do tanque de Betesda, que era paralítico, viu Jesus e não sabia quem era. O cego não viu Jesus e sabia quem era. Só ouviu. Mas sabe o que chama atenção aqui? Vamos analisar também o texto. Igual como o homem lá do tanque de Betesda, Jesus também foi ao encontro desse cego. Jesus foi quem achou o cego. E quando chegou lá, querido, aquele homem, nem clamar por misericórdia ele não clamava, porque ele carregava o peso de uma acusação, que ele estava debaixo de uma maldição. Porque em Israel existia uma tradição que toda pessoa que nascia com uma doença desde o seu nascimento é porque nasceu debaixo de pecado. Agora me explica, como é que um bebê nasce com pecado? Mas a tradição dos homens dizia isso. A lei não falava, Deus nunca falou isso, mas a tradição dos religiosos, não estou falando de lei, estou falando de tradição, dizia que se alguém nasceu daquela forma, era consequência de pecado. E hoje não é diferente. Tem gente que acha que qualquer pessoa que está doente é por causa que é pecado. Não, querido. Jesus falou, nem ele, nem os pais dele pecaram para ele nascer cego. Era para o quê? Que se manifestasse a glória de Deus. Então, aquele homem, ele era cego, ele apenas ouviu a voz de Jesus e obedeceu. Aquele cego, querido, ele não estava vendo nada, mas ouviu e decidiu obedecer uma palavra. Quantas vezes, querido, nós estamos vendo e ouvindo Jesus falar e não obedecemos? Mas aquele cego não viu, só ouviu e decidiu obedecer. Aquele cego, querido, apesar de ele estar debaixo de acusação das pessoas, ele não vivia dentro da fortaleza da desculpa. Ele ouviu e obedeceu. Ele não deu desculpa. E ele tinha tudo para dar desculpa. Sabe por quê? Porque do lugar que Jesus o curou
para o tanque de Siloé, ele tinha que atravessar toda a cidade de Jerusalém. Ah, pastor, mas cego sabe o caminho, ele já estava acostumado. Quando ele chegasse no final da cidade de Jerusalém, ele tinha que descer para o tanque de Siloé. E quando você for comigo lá em Israel, eu vou te mostrar como é íngreme a descida. É tão íngreme a descida que a gente entra por dentro de um túnel, que é o túnel de Ezequias com água, a gente caminha 50 minutos descendo. Quando chega lá, a gente pega uma van para voltar. Porque o morro é complicado. Maior do que os de Cunha? Maior do que os de Cunha. O cego ia ter que descer. E detalhe, não tinha pavimento. Era pedra. Ele tinha que ir tateando lá no meio das pedras. E mesmo que ele tivesse algum nível mínimo de visão de vulto, como Jesus tapou os 2 olhos, aí é que ele não estava vendo nada. Ele podia muito bem ter ou não uma desculpa. Jesus, eu tenho que atravessar a cidade inteira, não tem ninguém para me levar lá. Quando chegar lá para descer, eu posso cair. Não tem ninguém para me guiar. Eu não tenho um cão guia. Eu não tenho ninguém para me ajudar. Mas ele não arranjou desculpa, ele simplesmente ouviu e obedeceu. Chegou lá no tanque, ele não precisou dar uma palavra, querido. O cego não falou uma palavra, ele era cego, ele não era mudo. Ele não falou uma palavra para rebater o que Jesus falou. Ele só foi lá e lavou. Com um detalhe, ele teve que atravessar a cidade, pagando mico ainda. Com a cara toda suja de lama. Dava para dar uma boa desculpa, né? Eu não pedi nada para Jesus e ele ainda vem me emborrar a cara de lama. Jesus cospe, faz lodo e cola na cara dele. Um lugar seco como Israel deve ter ficado uma plástica, aquele negócio seco na cara do rapaz, que foi terrível. Mas ele não teve uma palavra de reclamação. Ele não teve uma palavra de murmuração, cara. Ele não arranjou nenhuma desculpa. Nenhuma. Ele foi lá, lavou. E quando lavou, imediatamente ele foi curado. Imediatamente. Diferente do homem do tanque de Betesda, ele volta dando testemunho do milagre. Onde ele passava, as pessoas olhavam para ele e começavam a dizer, mas será que é ele mesmo? Ele, sou eu sim. Sou eu que era o cego. E como é que você está vendo? Jesus me curou. Ele não dizia que nem o outro, não sei nem quem foi. Ele não viu, ele só ouviu, mas quando ele ouviu e obedeceu, ele começou a descobrir quem era Jesus. Tem que ouvir e obedecer para poder saber quem é Jesus, irmão. Jesus não é alguém que está pendurado num crucifixo até hoje. Jesus não é uma ideia humana. Jesus não é um filósofo. Jesus é Deus que quer habitar em nossos corações. E para conhecê-lo, nós precisamos ouvir e obedecê-lo. Aquele homem, ele bate no peito e diz assim, sou eu mesmo, sou eu. Porque quem é liberto por Jesus não tem vergonha do seu passado, pois a Bíblia diz o quê? Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ele não tinha vergonha de dizer, eu era o amaldiçoado que vocês diziam aí. Ele só dizia assim, eu sou curado, eu fui curado por Jesus. Ele começava a testemunhar dali para frente, aí vieram as interrogações. Os mesmos perseguidores que alguns dias antes, o paralítico de Betesda tinha entregue toda a ficha de Jesus para eles, eles agora correram lá com o homem e foram lá. Ei, verdade que você foi curado? Você era cego de nascença? Ele disse, sim, nasci cego. E como é que você está vendo? Aí no versículo 15 ele responde, ele, Jesus, aplicou lodo nos meus olhos, lavei-me, estou vendo. Simples assim. Mas isso, não, estou vendo. Um detalhe, sabe qual foi o dia que Jesus fez isso com ele? No sábado também. No Shabat também. Mas você não pode ser curado no sábado, isso não me interessa, interessa que ele veio e me curou. Ele falou, eu obedeci, estou curado. Simples assim.
Aí de novo, versículo 17, de novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito disto, dele? Visto que ele te abriu os olhos. Ele diz assim: olha, vai ver, ele é um profeta. Ele já sabia até testemunhar para os acusadores agora. Ele disse: foi ele que me curou, foi Jesus. E como pode isso? Como é que ele pode abrir os seus olhos? Ele disse: vai ver, ele é um profeta. Por isso que ele me curou. E aí, não satisfeito, foram interrogar os pais dele. Chamaram os pais e começaram a pressionar e fazer ameaça. O texto mesmo diz que os pais tinham medo de ser expulsos da sinagoga, expulso do sistema. E na hora que começaram a pressionar: ele era cego? Sim. Vocês conhecem ele? Sim, é nosso filho. Eu imagino a mãe dizendo: nasceu daqui, é meu filho. E como é que ele nasceu? Cego. E como é que ele está vendo? Ah, eu não sei. Ó, faz o seguinte: ele é maior de idade, ele responde pelas palavras dele, pergunta para ele. Porque eles tinham medo de ser expulso da sinagoga. Queria dizer algo bem importante para você. Quando você decidir ouvir a voz do Senhor, tá? O milagre vai acontecer. Mas tem muita gente no sistema que não vai gostar. Não vai gostar. Quantas vezes, querido, nós ouvimos a voz de Deus, somos alcançados pela graça de Deus, pelo milagre de Deus, e nós negamos porque queremos agradar os outros. Queremos agradar o sistema que nós vivemos. Negamos Jesus para ficar de bem com todo mundo. Foi o que os pais daquele rapaz fizeram. Eles voltam para aquele rapaz e começaram a questionar de novo. Eles queriam obrigar que aquele rapaz testemunhasse e dissesse: foi Deus que me curou, não foi Jesus. Eles queriam que ele usasse o nome de Deus para mentir. O rapaz: não, negativo. Negativo. Os religiosos, querido, eles sempre serão acusadores, sempre. Quando a gente fala com religioso, ninguém presta. O religioso, nenhuma igreja presta, nenhum pastor presta, nenhum líder presta. O religioso diz assim: não vou na célula porque não tem nenhum líder aqui que presta. Manda ele montar uma célula, também não monta. Porque religioso, ele é bom de acusação, e é péssimo de obediência. Péssimo de obediência. Na hora que falaram para aquele homem de novo, versículo 25, diz assim: retrucou aquele que ora era cego: se é pecador quem me curou, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora estou vendo. Porque eles chegaram com o homem e disseram assim: olha, você tem que dizer para todo mundo que foi Deus que te curou, não pode dizer que foi Jesus, porque ele é um pecador. Porque sempre o religioso vai acusar alguém. Você quer saber se alguém é religioso? Primeira característica de um religioso: ele é desobediente. Segundo, ele é acusador. Você já prestou atenção que o religioso sabe o pecado de todo mundo? Porque fulano faz aquilo, fulano é aquilo, fulano é aquilo, aponta o pecado de todo mundo. Isso Freud explica. Não precisa nem de Bíblia. Freud explica. Chama lei da projeção. Eu aponto o erro dos outros para esconder o meu. Não precisa nem gastar a Bíblia com esse tipo de gente. Eles são bons de acusação. Não, porque ele é pecador, você não pode dizer que foi ele. Ele diz assim: olha, uma coisa é séria, se ele é pecador ou não, eu não sei. Uma coisa eu vou bater o pé e vou testemunhar todos os dias da minha vida: eu era cego, mas depois que eu encontrei Jesus, agora eu estou vendo. E isso ninguém pode tirar. Sabe o que os religiosos fizeram com ele, queridos? Os religiosos queriam saber como Jesus tinha aberto os olhos. Porque religioso tem dificuldade de entender as coisas novas de Deus. O religioso, ele tem dificuldade de entender o que Deus faz de novo. Sabe por quê? Porque não lê Bíblia. A Bíblia fala, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, antes de falar dos dons, diz que existe multiforme de manifestação do Espírito de Deus. Deus não é limitado para fazer a mesma coisa toda vez de forma industrial. Me mostre 2 cegos na Bíblia que foram curados iguais. Cada um Deus o curou diferente. Mas não era o mesmo problema? Nesse Jesus cuspiu, fez lodo, teve outro que ele só colocou o dedo no olho do rapaz e o rapaz começou a ver. Teve outro que ele orou, o rapaz disse assim: eu estou vendo ainda os homens como árvore. Jesus teve que orar 2 vezes para ele ser curado.
Cada um ele curou de forma diferente. Por quê? Multiforme, diferenciada. O cego de Jericó, se você não sabia, por que a Bíblia diz que o cego de Jericó, Bartimeu, filho de Timeu? Porque Timeu tinha sido um general que tinha enfrentado os romanos, foi morto, e ele era uma criança ainda na época. Os romanos arrancaram os olhos dele, arrancaram o globo ocular dele, e botaram ele para mendigar na beira da estrada, para todo mundo passar lá e dizer assim: ih, rapaz, não mexe com o romano não, porque senão a gente fica igual a ele. O cara tem a capacidade de gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus já pode dizer assim: opa, esse aqui reconheceu a realeza do céu. Chama. Por que as pessoas diziam assim? Já tinham visto Jesus curar outros cegos? Sim. Mas por que diziam para aquele cego assim: fica quieto, calado, que para você não tem jeito? Porque o cara não tinha o globo ocular. Os outros tinham, só não viam. Mas para esses diziam assim: para você é impossível, você não tem nem o bago do olho. Como é que tu quer enxergar? E ele continuava gritando: Jesus, filho de Jesus, manda. Você já viu agora o tamanho do milagre? Jesus fez nascer um globo ocular novo no rosto daquele rapaz, para ele ver. Não só consertou o que estava, fez nascer um olho novo. Porque quando Deus quer fazer, meu irmão, não é a ciência que diz que não pode, Ele pode todas as coisas. Ele colocou olho 0 quilômetro no rapaz. Então cada um Jesus curou diferente. Cada um curou diferente. Mas os religiosos têm dificuldade. Voltando ao cego lá do tanque de Betesda, aí começaram de novo a questionar: mas como? Não é possível e tal. E eles responderam: já vos disse, e vocês não atentaram, porque vocês não querem ouvir. Por acaso vocês estão me interrogando tanto porque vocês querem virar discípulo deles também? Aí, meu irmão, tocou na ferida. O rapazinho pegou e disse assim: eu já falei para vocês. Vou repetir de novo. Vocês ouviram e não querem entender porque vocês não querem, mas eu já expliquei, vou explicar de novo. Eu estava lá, quietinho, calado, não falava com ninguém, porque todo mundo dizia que eu era amaldiçoado, eu não tinha direito nem de falar com as pessoas. Porque naquela condição, quando ele era considerado amaldiçoado, ele não podia nem dizer assim: por favor, me dá uma esmola. Porque ele podia ser punido. Ele tinha que ficar calado, só com a mão estendida e de cabeça baixa. Se alguém quisesse dar uma esmola, desce. E ele lá. E ele disse assim: eu já falei várias vezes, eu estava lá, não pedi nada, não falei nada. Ele simplesmente chegou comigo, fez lodo, eu só senti quando a mão dele começou a passar barro na minha cara. Eu disse: não estou entendendo nada, mas como eu não posso falar nada, amém. Me ajudou a levantar e disse: agora vai e lava-te lá no tanque de Siloé. Eu fui, cheguei lá, lavei e estou vendo. Mas não é possível. Ele diz assim: cara, vocês estão perguntando tanto por quê? Vocês querem virar discípulo dele também? Como assim? Nós somos discípulos de Moisés. Não precisamos de outro discipulador. Você nunca viu isso nos dias atuais, né? Meu discípulo é Jesus, eu não preciso de outro discipulador. Meu pastor é Jesus, eu não preciso de outro pastor. Minha igreja é o santuário da minha casa, eu não preciso da outra igreja. Neste momento, queridos, os religiosos se sentiram ofendidos, porque uma das marcas de um religioso é a resistência ao discipulado. Hoje eu estou desnudando aqui os religiosos, né? Sabe da vida de todo mundo, aponta o pecado de todo mundo, sabe mais do que os outros. Agora chama ele para um discipulado, para ser ministrado pela palavra de Deus. Aí ele entra na fortaleza da desculpa e diz assim: não dá. É que esse horário eu estou trabalhando. Então vamos marcar outro horário. Também não dá. O que você vai fazer? Não sei, mas alguma coisa eu vou fazer. Ele se mete nessa prisão, porque ele acha que já sabe o suficiente. Os religiosos diziam saber tanto sobre Deus e as Escrituras, que eles não sabiam também quem era Jesus. No versículo 29, olha o que eles disseram, quando ele perguntou se eles queriam virar discípulos de Jesus. Sabemos que Deus falou a Moisés,
mas nós nem sabemos de onde esse tal de Jesus é. Eles conheciam tanto que não sabiam do Messias. Eles sabiam tanto que a profecia estava cumprindo da vinda do Messias e eles não sabiam. Porque, querido, o que é que nos torna religiosos? É nós não buscarmos conhecer mais a Deus. Por isso que a Bíblia nos ensina, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Você pode conhecer o tanto que você conhecer de Deus, a fonte nunca esgota, querido. Todo dia tem que ir lá beber dessa água. Todo dia tem que conhecer o Senhor. Mas quem ouve a voz de Jesus e a obedece, tem os seus olhos e a sua sabedoria aberta. Olha o que disse o homem no versículo 30. Respondeu-lhe o homem: nisto é que é de estranhar, que vocês não saibam de onde ele é. Mas contudo, foi ele que me abriu os olhos. Ele não abriu a mão do testemunho dele. Podiam ameaçar, de expulsar ele da sinagoga, botar ele para fora da igreja, e dizer assim: olha, bem interessante, vocês desconhecem toda a lei, vocês não sabem de onde ele veio. É de admirável. Mas uma coisa eu sei, foi ele que me curou. Mas você não pode dizer isso. Ele: foi ele que me curou. Nós vamos te expulsar da sinagoga. Ele: mas vai ser ele que continuou a me curar, e está tudo certo. Os religiosos preferiram a tese da acusação contra aquele homem que era cego, buscando lá aquela teoria do pecado. No versículo 34 ele diz assim: mas os religiosos retrucavam: tu és nascido em pecado e quer nos ensinar. Eles voltaram lá naquela tese: você nasceu cego porque você nasceu em pecado e você quer ensinar para nós? Está expulso. Expulsaram ele da sinagoga. Eu tenho certeza que ele chegou na porta. Isso aqui já é eu inventando, tá? Chegou na porta e disse assim: mas foi ele que me curou. Não foi embora, mas foi ele que me curou. Tá? Quando ele foi expulso, quem estava lá de fora esperando ele? Diga assim: Jesus. É poliglota, meu irmão. Jesus. Isso. O pessoal que gosta do espanhol, né? Jesus Cristo. Jesus está lá do lado de fora, quando expulsou o homem. Jesus está para recebê-lo. Antes de eu falar sobre isso, deixa eu lhe dar uma má notícia. Você não faz nem... Isso, vamos ensaiar de novo. Deixa eu lhe dar uma má notícia. Se prepare. Quando você se dispor a ouvir a voz do Senhor e obedecer, você vai precisar se despedir de muita gente. Incrédulos, religiosos, acusadores e maldizentes. Para começar a lista. Você vai ter que se despedir dessa turma. Você vai olhar para eles e dizer assim: eu não sou a Xuxa, mas beijinho, beijinho, tchau, tchau para vocês. E despede da Xuxa também, que ela precisa se converter. Calma, alma, te quieta, alma. Mas eu também tenho uma boa notícia para você. Amém. Jesus nunca deixa os seus desamparados. Ainda que teu pai e tua mãe te abandone, o Senhor, Ele te acolhe. Pode celebrar o Senhor, meu irmão. Ele nunca desampara os seus. Depois que o homem foi expulso, Jesus está lá do lado de fora. E esse texto eu tenho que ler para você. João 9, de 35 a 38, diz assim: ouvindo Jesus que os tinham expulsado, encontrou-lhe e perguntou-lhe: crê tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu creia? E Jesus lhe disse: tu o tens visto, e é o que fala contigo. Vou parar aqui. Como é que Jesus diz para o homem: você já viu ele, se ele era cego? Você já viu ele. Mas como? Eu era cego, tapou o olho, eu fui andando, só ouvi a voz. Como é que ele ia saber que era Jesus?
Porque só reconhece Jesus quem ouve e obedece. Os olhos físicos dele não tinham visto Jesus, mas a obediência dele já tinha revelado Jesus dentro dele. Não é à toa que ele bateu de frente com todos os religiosos e dizia assim: foi Jesus que me curou. Ele não arredava. E aí olha o resultado. Então afirmou ele: eu creio, Senhor, e o adorou. Você lembra como terminou a história do homem do tanque de Betesda? Delatou Jesus e sumiu. Esse aqui se tornou um adorador. O que tinha desculpas, quando a coisa apertou, que os religiosos apertaram ele para expulsar ele da sinagoga, ele foi lá e delatou Jesus. Esse aqui não, manteve o testemunho, que ouviu, não arranjou desculpa e obedeceu, manteve o testemunho, e na hora que ele viu Jesus, ele se tornou um adorador. Você entende agora por que é que a Bíblia diz que Deus, que sabe de todas as coisas, está procurando adoradores na terra? Porque adorador não é quem canta música na igreja. Isso é uma das formas de adoração. Adorador não é aquele que sai gritando glória a Deus e aleluia para todo mundo ouvir. Isso também é uma forma de adoração. O verdadeiro adorador é o que ouve e obedece. É esse que Deus está procurando. Tomara que ele ache dentro desse templo hoje alguns. Que ouve e obedece. Não fica dentro da armadilha da desculpa. Esse homem se torna agora um adorador. E eu finalizo essa palavra perguntando para você novamente: qual a sua desculpa? Qual a sua desculpa? Nós vemos pessoas, querido, que Deus fala todos os dias, mas eles estão cheios de desculpa. Cheios de desculpa. Ah, pastor, eu tenho que me mudar lá da rua que eu moro. Por quê, irmão? O que está acontecendo? Vão desapropriar lá a rua? Vão pagar bem pelo seu imóvel? Não, pastor, é porque lá todo mundo é invejoso e olho gordo. Tudo que eu faço eles ficam olhando. Eu não posso trocar de carro, eu não posso fazer nada. Se eu pintar a frente de casa, é um gente olhando tal. E olha, pastor, quando eu passo uma tinta na frente de casa, eles começam com o olho gordo, fecha tudo. Meu irmão, deixa desculpa, seja dizimista fiel e resolve o problema. Porque a palavra de Deus fala em Números 23, que sob a tenda do povo de Deus não vale encantamento. Não é olho gordo endemoniado, meu irmão, que manda na sua vida. O que manda é princípio da palavra de Deus. E ser dizimista da casa do Senhor é princípio. E quando você é dizimista da casa do Senhor, o Senhor se compromete a abrir a janela do céu e derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. Protege o que você tem. Para de dar desculpa. E seja fiel ao Senhor. Quem aqui é dizimista fiel, que alguém já olhou com inveja para você e você saiu rindo e Deus te abençoou ainda mais? Tem mais alguém além de eu? Meu irmão, o segredo é ser dizimista fiel. Falando sobre o assunto, tem outros que têm uma desculpa assim: eu vou sair dessa igreja porque só falo de dinheiro. Ainda bem que você não desce, que você está aqui, né? Aqui eu acho que não tem mais em Cunha, mas ali em Guaratinguetá eu acho um bocado. Vou sair dessa igreja porque só falo de dinheiro. Aí o Ubatuba também não tem, não. Não, graças a Deus, lá também já está liberto. Deixa eu só dizer uma coisa para você, querido. Você sabia que dinheiro é um assunto bíblico? E eu vou provar para você. Vamos pegar só o Novo Testamento, porque ainda tem uns que tem uma desculpa assim: não, isso é coisa do Antigo Testamento. Mas o Senhor é meu pastor e nada faltará. O cara não tira da Bíblia dele, né? E vai cair 1.000 ao teu lado, 10.000 à direita, não serás atingido, o cara quer. Mas quando fala do que Deus nos cobra lá do Antigo Testamento, não, isso é Antigo Testamento. Mas então vou usar só o Novo. Você sabe quantas vezes, quantos versículos tem no Novo Testamento que fala de salvação? 214 versículos no Novo Testamento que fala sobre salvação. Todos nós fomos alcançados pela graça do Senhor para recebermos salvação.
Sabe quantos versículos na Bíblia fala sobre fé? Só no Novo Testamento, que sem fé é impossível agradar a Deus, dentre outros, a fé vem pelo ouvir. Quantos versículos tem no Novo Testamento que fala sobre fé? 218. É um assunto importante, sim ou não? Você sabe quantos textos na Bíblia falam sobre dinheiro? 2080, só no Novo Testamento. Das 40 parábolas que Jesus falou, 26 fala de dinheiro. E o cara não quer que a gente fale do assunto na igreja. Se Jesus, quem, querido? 60% das parábolas dele falava de dinheiro, por que a igreja não pode falar? Aproveita com o teu irmão e diz assim, e qual é a tua desculpa agora? Mas então como é que eu sei disso? Sim, pega qualquer Bíblia digital aí, coloca lá naquela lupinha, procurando lá. Se não acredita na Bíblia, pergunta até para a inteligência artificial que ela vai te dizer. Tem, já que acredita mais nas inteligências artificiais do que no Senhor, que é dono de toda a ciência. Tá? Então, pare de desculpa, meu irmão. O caminho é ser fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor nos seus dízimos e ofertas. O Senhor vai te proteger, vai te abençoar, vai te prosperar. Simples assim. Outros têm a desculpa de dizer assim, eu não posso assumir responsabilidade na igreja porque eu sou muito ocupado. Me dá um exemplo de uma pessoa na Bíblia que estava desocupada que Deus chamou. Tem alguma? Interessante. Então pare de desculpa, irmão. Assuma seu compromisso com Deus. Porque quem é que não assume compromisso na casa do Senhor? Dos três, ou é preguiçoso, ou é ingrato, ou é religioso. O preguiçoso, porque precisa de libertação. O ingrato, porque não reconheceu o tamanho da graça e do favor que Deus deu para a sua vida. E o religioso, ele não faz porque ele quer acusar quem está fazendo. Quer botar defeito em quem está fazendo. Então, querido, Deus te chamou para você fazer algo excelente nessa terra, para fazer o nome do Senhor conhecido. Então, diante de um desafio de Deus, diga sim, porque o mesmo Deus que dá a missão, Ele também dá a provisão. É o mesmo Senhor. Tem outros que dizem assim, vou dar só mais um exemplo, né? Eu abandonei a igreja, eu abandonei minhas funções na igreja por causa do fulano, por causa do ciclano, por causa dos outros, né? Meu irmão, deixa de desculpa. Quem foi que te chamou para fazer algo para Deus? Foi o irmão? E você está abandonando por causa dele. Então o que ele disse vale mais do que o Deus que te chamou. Deixa de desculpa, irmão. Assuma a sua posição. Desculpas é uma fortaleza que aprisiona a mente em sofismas. O que é sofisma? Uma mentira bem contada que parece uma verdade. Isso é sofisma. Eu finalizo lendo com você 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Vou colocar na tela. Porquanto as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando os sofismas. O que são sofismas? As mentiras que parecem ser verdade. E toda altivez. Qual é a altivez? Eu já sei. Não, porque eu já sei. Que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Deus. Deus está nos chamando para ouvir e obedecer, para nos libertar desta prisão chamado desculpas. E hoje eu quero convidar você para se despedir das desculpas, para sair daqui hoje com uma decisão. Eu vou ouvir a voz de Deus, e mesmo que eu não esteja vendo nada ao redor, como aquele cego do tanque de Siloé, eu vou obedecer, porque na hora que eu obedecer, eu volto vendo o que Deus está fazendo e testemunhando quem é o Senhor na minha vida. Quem vive de desculpa não tem testemunho. Quem vive de desculpa não tem um testemunho para contar, mas tem uma alma para derramar.
porque ninguém me ajuda, porque ninguém tal, porque Deus esqueceu de mim, porque as coisas para mim não dão certo, ou fase difícil, vive preso nas desculpas. Mas hoje é o dia da despedida, é o dia de se despedir dessa fortaleza, de dizer, nunca mais eu serei prisioneiro das desculpas. Eu vou aceitar a voz de Deus na minha vida, eu vou aceitar o desafio de Deus, o chamado de Deus na minha vida, eu direi sim. Você lembra lá da Babilônia? Israel, por muitas vezes ouvir a voz de Deus e não obedecer, Deus os levou para a mesma cidade da Babilônia e deixou eles presos. Mas na hora de sair de lá, sabe o que Deus disse? Deus disse assim, quando Israel, falou através do profeta Jeremias, quando Israel sair da Babilônia, colocarei sobre eles a minha palavra. Por que é que o Senhor colocou, dizendo, quando eles forem sair do cativeiro, primeiro eu vou colocar sobre eles a minha palavra? Porque a primeira coisa que muda o cativeiro de qualquer pessoa é a linguagem. Deus primeiro colocou a palavra, para eles terem uma nova linguagem, e aí eles estavam prontos para sair do cativeiro. Quer sair do cativeiro, irmão, das necessidades, das dívidas, das dores, dos rancores, das mágoas, das limitações da sua vida? Saia hoje da fortaleza da desculpa. Tenha a partir de hoje uma nova linguagem nos seus lábios. Se foi o Senhor que falou, eu creio. Por mais que eu não esteja vendo nada, mas eu creio. E não apenas creio, eu obedeço. E quando eu posso ir chorando, gemendo, na obediência, mas uma hora eu voltarei celebrando e dando testemunho. Foi Ele que fez na minha vida, foi Jesus que fez na minha vida. Se você quer participar hoje dessa despedida, vá ficando em pé no seu lugar e vá declarando profeticamente a Deus desculpas. A partir de hoje eu vou ouvir a voz do Senhor, porque é o que Ele espera de mim. Deus não espera desculpa de nenhum de nós, meu irmão. Deus não espera que a gente coloque culpa nos outros. Deus não espera outra coisa, senão que possamos ouvir e obedecer. É só isso. É só isso. E o resto Ele vai fazendo. Ele vai moldando. Então decida hoje abandonar desculpas e ouvir a voz de Deus e obedecer. Hoje é noite de libertação, meu irmão. Libertação não tem a ver só com demônio, não. Porque hoje em dia, se você ainda é da época que acha que libertação é só para alguém que aparece possesso, você está bem atrasado. Hoje o império das trevas, o inimigo está trabalhando dentro da mente das pessoas, escravizando os pensamentos. E nós não fomos chamados, querido, para ser escravo de desculpas, de argumentos, de pensamentos. Mas nós fomos chamados, como diz a palavra de Deus, para quebrar todas as fortalezas, anular as mentiras que entraram em nossa mente, anular a altivez, o pensamento que se opõe à verdade da palavra de Deus. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para levar o nosso pensamento cativo a Deus, ou seja, para ouvir e obedecer o que Ele tem para as nossas vidas. Você foi chamado para ser livre, e a liberdade só vem quando nós colocamos a palavra de Deus em nossos corações e obedecemos. Não tem outro caminho. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E qual é a verdade? A verdade é essa: que conheça Jesus Cristo como o único e verdadeiro Deus e a vida eterna. O cego do tanque de Betesda se tornou um homem livre. Livre das acusações de maldição, livre da cegueira, livre do sistema religioso que queria limitá-lo, e tão livre que se tornou um adorador. Nós precisamos nos tornar livres para ser um adorador. O adorador adora Deus em qualquer circunstância, em qualquer lugar. No dia bom e no dia mau ele adora Deus. No dia da fartura e da necessidade ele adora Deus. No dia do júbilo, da conquista, ele adora Deus. No dia da perda, ele também adora Deus. Porque ele sabe, confia na palavra de Deus, que se o inimigo vier e roubar ele, vai abrir 7 caminhos para ele ser restituído diante de Deus. Então hoje, se você quer viver um nível de libertação como nunca viu na sua vida,
ver a sua história mudada, da sua casa mudada. Hoje é o dia de se apresentar diante do Senhor e começar a dizer: adeus, adeus desculpas, adeus. Pode colocar desculpa nos seus pais, porque, pastor, eu sou traumatizado por causa dos meus pais, eles deram o que eles aprenderam, meu irmão. Você está tendo a oportunidade que ele não teve, que ela não teve. Larga a mão das desculpas do passado, larga a mão das desculpas que não tem tempo de fazer algo para Deus. Larga a mão dessa fortaleza de desculpa, porque, como eu falei no começo dessa palavra, quem dá desculpa acha que está seguro, está protegido. Mas não, querido, você está prisioneiro. Quando estava prisioneiro Israel na Babilônia, Deus disse assim: para libertar, primeiro eu tenho que colocar a palavra no coração deles. Porque depois que a palavra chegar no coração deles, eu vou fazer uma nova aliança com eles. Jeremias 31. Eu vou fazer uma nova aliança com eles. E eles serão reconhecidos como meu povo. Hoje é dia de dizer adeus para as desculpas. Porque eu nasci assim. Então nasça de novo, meu irmão. Porque quem nasce de novo é regenerado, é transformado. Tem saída. É porque eu tenho um problema que nem Deus resolve. Então aceita Jesus, conhece Ele, que tu vai ver que tem solução. Larga a mão das desculpas e seja um adorador. Hoje é dia da despedida. Você tem coragem de despedir das suas desculpas? Sentei aí no seu lugar, vá declarando enquanto nós adoramos ao Senhor. Todas as desculpas que você deu até hoje, para se esconder, para esconder um limite, uma fragilidade. Querido, a palavra de Deus está aí. Tem pessoas com o coração abençoado para te ajudar a romper esses limites. Mas rompa, em nome de Jesus. Rompa o limite da infidelidade, seja fiel ao Senhor. Rompa o limite de aceitar desafios e aceite os desafios. Rompa os limites de tudo você tem que ter uma resposta nos seus lábios. Tem hora que não precisa ter resposta, tem hora que precisa se calar e clamar a Deus. Dê a Deus hoje as desculpas. Dê a Deus as desculpas. Enquanto nós adoramos aqui, você vai dando a Deus aí, vai se despedindo das suas desculpas. Faça isso como um ato profético hoje, em nome de Jesus. E até o final desta canção, que você já se torne um adorador para agradecer ao Senhor pelos seus